Vamos lá, galera. Vamos, então, responder as questões aí do nosso primeiro simulado. Questão de direito constitucional. Está perguntando sobre o fundamento da República. Falou em fundamento, a gente vai lembrar de qual mnemônico? Vamos ver se vocês estão afiados aí. Socidivapur, pô. Socidivapur. Questão, então, letra A. Letra A. 32. Questãozinha de direito administrativo aqui, hein? A administração pública é amparada pelo direito administrativo, onde são estabelecidos princípios básicos de sua atuação. Assinale a alternativa referente ao princípio caracterizado por atribuir, transparência nas práticas de gestão e no fornecimento de informações demandadas por cidadãos e ao exercício da cidadania. Alguma dificuldade nessa questão, galera? Princípio da publicidade. A respeito da competência, gente, essas questões aí são de bancas mesmo, tá? Eu não inventei essas questões, não. Eu só não coloquei a banca por causa do simulado. Competência. Quais atos são indelegáveis? Lembra do cenoura? Cenoura. Cenoura por quê? Competência exclusiva, ato de caráter normativo e recurso administrativo. Cenoura. Não são delegáveis. Avalie as afirmativas abaixo. Edição de atos de caráter normativos poderá ser delegada. Falso. A decisão de recursos administrativos poderá ser delegada. Falso. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade não poderão ser delegadas. Verdadeiro. É o cenoura. Competência exclusiva, atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos. Está tudo na apostila de vocês já, quando a gente estudou atos administrativos. Cenoura é indelegável. Então, só a 3 que está certa. Essa aqui foi mais difícil, né? 34. A execução da função administrativa ocorre de maneira, número 1 aqui, que de maneira? Quando é conduzida diretamente pela própria entidade estatal, União, Estado, DF, município, por intermédio de seus diversos órgãos e servidores públicos. E aí? Centralizada, né, pô? Centralizada. Então, já elimino a E, já elimino a B, já elimino a A. Vamos lá. Neste modo de operação, observamos a presença da, dois pontinhos, né, que representa o próprio aparelho estatal. E aí? Direta, pô. Centralizada, administração pública, direta. Letra C. Letra C. Gabarito. De acordo com o direito administrativo, analisa as afirmações a seguir, pautado no contexto da administração pública. A administração pública refere-se ao conjunto de órgãos, servidores e atividades que compõem a estrutura do Estado e tem como finalidade a execução das políticas públicas e o atendimento às necessidades públicas. Visa somente o interesse, olha aqui, gente, público. Interesse público. A administração indireta inclui entidades com personalidade jurídica própria. Perfeito. Porque se ela não possui personalidade jurídica, ela integra a administração pública direta, né? Por meio dos órgãos. Ou indireta por meio dos órgãos pertencentes à indireta. Não seria uma pessoa. Então, a entidade tem personalidade jurídica própria, criadas pelo Estado para desempenhar atividades específicas. Exemplos incluem autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Certo. A administração direta consiste nos órgãos que integram a estrutura central do governo, como ministérios, secretarias, departamentos. Perfeito, gabarito, letra C.
Em relação ao Código Penal, é correto o que se afirma em. Vamos lá. Diz o crime. Já vou virar uma chavinha. Direito penal agora. Diz que o crime é tentado quando iniciada a execução, não se consuma quando, voluntariamente o agente desiste de prosseguir ou impede o resultado. Gente, tentativa é o quê? O crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Se o próprio agente desiste de prosseguir na execução, desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza, arrependimento eficaz. Aí por que não há tentativa? Porque o crime não se consumou por circunstâncias do próprio agente. Do próprio agente. Se as circunstâncias alheias à vontade dele, aí é tentativa. Vamos lá. Então, tá errado, né? O dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo penal. Isso aí. Consciência e vontade. Perfeito. Aí tem a questão lá do dolo direto, dolo eventual, que a gente estuda em direito penal. Dolo direto, eu quero praticar o resultado. Dolo eventual, eu assumo o risco de produzir o resultado. Pune-se a tentativa com a pena imposta ao crime consumado. Sempre reduzida de 1/3 a 2/3. Não é sempre, porque quando o Código Penal coloca a tentativa, ele fala, salvo disposição em contrário. Por quê? Existem crimes que, mesmo tentado, vão receber a mesma pena do crime consumado. Tá bom? E existem crimes que prevêem já a tentativa como forma de consumação, como forma de punição mesmo. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, mesmo que não previsto em lei. Não. Desde que previsto em lei. Desde que previsto em lei. Eu não posso ser punido por um crime culposo que não está previsto em lei. Furto, por exemplo. Eu estou lá na festa, aí tá chovendo lá e tal. Não, estou chovendo não. Vou dar um exemplo aqui. Tem 2 celulares aqui. Aí o meu é iPhone, o da pessoa também é iPhone. Aí o meu tá guardado em algum lugar, eu pego o celular da pessoa achando que era meu. Achando que era meu. Erro de tipo. Por quê? Eu errei sobre qual elementar? Sobre o coisa alheia móvel, o alheia. Eu achava que era minha. Peguei uma coisa alheia, mas eu achava que era minha. Beleza. Vai excluir o meu dolo. Mas eu poderia ter cautela e verificar que o celular era meu? Eu fui negligente aqui, não fui? Agi com culpa. Só que existe furto culposo? Não, essa é a questão, pô. Não existe furto culposo. Então eu não vou ser punido por nada. Por nada. Tá bom? Agora, no exemplo da que a doutrina dá, do caçador que vê um arbusto se mexendo, acha que é um animal e atira para matar o animal e acaba matando uma pessoa que estava lá na moita lá. E aí? Vai excluir o dolo. Por quê? Ele não tinha vontade de matar alguém. Ele queria matar um animal. Será que ele podia ter mais cautela? Podia, né? Ele pode responder por homicídio culposo. Por quê? O homicídio culposo, homicídio prevê a forma culposa. Prevê a forma culposa. Considera-se cometido o crime no lugar onde se produziu o resultado, independente da ação ou omissão. Lembra do luta, né? Luta. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O exemplo do menor de 18 anos, que quando ele atira na pessoa, ele ainda é menor. Quando a pessoa morre, ele é maior de idade. Ele responde pelo Código Penal? Não, pelo ECA. Por quê? Teoria da atividade. Agora, lugar do crime. Eu mando uma bomba, relógio, para a Argentina. Considera-se praticado o crime em que lugar? Tanto no Brasil quanto na Argentina. No lugar da ação, omissão, ou no lugar que
produziu ou poderia produzir o resultado, para facilitar a questão da punição da pessoa. Tempo do crime, aplica os dois, tanto a atividade quanto o resultado, ou seja, ubiquidade, teoria da ubiquidade. 37. Voltando para o direito administrativo. No contexto do direito administrativo, eu quis me embolar aqui mesmo, tá? Na hora de vocês fazerem o simulado, mexer na cabeça. No direito administrativo, a cessação da eficácia de um ato administrativo ocorre quando certas condições previamente estabelecidas e necessárias para a manutenção de um direito ou privilégio não são mais cumpridas pelo destinatário. Este mecanismo garante que as prerrogativas concedidas pela administração pública permaneçam condicionadas ao atendimento contínuo de seus requisitos. O trecho doutrinário citado pela o texto doutrinário citado ilustra uma situação em que a retirada de um ato administrativo acontece porque o destinatário descumpriu condições. Eu falei para vocês lembrar da CNH, né? Que deveriam permanecer atendidas a fim de poder continuar desfrutando da situação jurídica. Essa descrição aponta para uma específica modalidade de extinção do ato, conhecido como cassação. Lembra da habilitação, pô, você está praticando aquele monte de multa, descumprindo as normas de trânsito, a carteira é o quê? Cassada. Revogação é ato de extinção do ato, só que um ato legal, que não é mais conveniente ou oportuno. A anulação é o quê? Ato ilegal, beleza? Tanto a administração pública pode anular autotutela, quanto o Poder Judiciário, quando ele é provocado. Invalidação seria praticamente a mesma coisa que anulação. Caducidade é quando vem uma lei e uma lei muda e tira o ato administrativo. Ele perde o suporte que a lei dava para ele. Uma lei muda e aquele ato administrativo ele não é mais compatível com essa nova lei. 38. Assinar a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal, agora indo para a Constituição. No tocante aos direitos e garantias fundamentais. Vamos lá. São violáveis. Já está errado, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, assegurar o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Vamos lá. É plena liberdade de associação para fins lícitos, permitida a de caráter paramilitar? Não, né? Vedada a de caráter paramilitar. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Agora, em qual desses casos aqui que se exige trânsito em julgado? Compulsoriamente dissolvidas ou atividade suspensa, que exige que o processo termine, que não caibam mais recursos. Lembra, gente? A atividade suspensa, basta uma decisão liminar. Uma decisão liminar, lá no começo, o juiz pode suspender. Agora, para dissolver mesmo uma associação, acabar com ela, não tem que ter mais recurso. Beleza? Então, é exigindo-se no primeiro caso. No primeiro caso, o trânsito em julgado. Tá difícil não, né? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Letra D. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei complementar. O erro está aqui. O erro está aqui, ó.
fixada em lei. Em lei. E não lei complementar. Lei complementar precisa de um quórum mais dificultoso. Tá? Maioria dos presentes, maioria do total dos deputados ou senadores. Uma lei ordinária, uma lei comum, é a maioria dos presentes, a maioria simples. A lei complementar, a Constituição ela vai estabelecer exatamente quais são os casos que vai ser exigido lei complementar. O erro está exatamente aqui no complementar. É lei normal. Claro. Por outra lei complementar. A Constituição previu princípios que devem reger a administração pública. No entanto, para além dos princípios expressamente previstos, é amplamente admitida a existência de outros. Considerados implícitos. Implícitos. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta corretamente um princípio implícito da administração pública. Gente, princípio expresso é o qual? São quais? Limpe. Está lá no artigo 37. Então, já elimina legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade. Pô, sobrou a C. Sobrou a C. Proporcionalidade é um princípio, só que implícito. A aplicação da lei penal segue princípios fundamentais de tempo, espaço, completude e subsidiariedade. Esses princípios definem como e quando uma lei penal deve ser aplicada, considerando o momento do crime, o território em que ele ocorreu e as particularidades de cada norma. Assim, avalia as proposições. Vamos lá. A lei penal mais benéfica ao réu pode retroagir para abranger crimes cometidos antes de sua vigência. E aí? Perfeito, pô. Claro que pode retroagir. Matou? É mesmo, matou mesmo. C. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. A lei penal de um país só pode ser aplicada dentro de seu território, sem exceções para crimes cometidos no exterior. Extraterritorialidade, porque a gente estuda em direito penal. 3. Leis penais incompletas necessitam de complementos valorativos ou normativos para sua aplicação. Aqui a norma penal em branco. Exemplo, tráfico de drogas. Lá quando a gente for estudar a lei, a lei de drogas, a gente vai ver que a lei ela não define o que é droga. Ela precisa de o quê? De um complemento. Qual complemento? Portaria da Anvisa. Vai definir quais substâncias são consideradas drogas. Isso que é uma lei incompleta. 41. Estatuto do Desarmamento agora. O Estatuto do Desarmamento tem como principal objetivo. Porra, precisava ter estudado para responder essa questão aqui? Não, né? Então vamos lá. Incentivar a posse de arma de fogo por cidadãos civis. Não, ela tem... Muito pelo contrário, ela dificulta. Promover a venda de arma de fogo a preços subsidiados. Facilitar o acesso a armas de fogo para, menores de idade. Eu não inventei essa questão, eu juro. Questão de concurso mesmo. Garantir que todas as pessoas possam portar armas livremente. Estabelecer normas e restrições para a posse e porte de armas de fogo no Brasil. É aquela questão que a banca coloca assim para saber que é um humano que está fazendo a prova. Não tem quando você entra no site lá, sou um humano, aí você marca a cadeirinha lá, então é para isso. Segundo a lei 7210, a lei de execução penal, assinale a alternativa correta. Ainda que a sentença condenatória tenha transitado em julgado, compete ao juiz criminal, prolator da sentença, aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente. Tem súmula aqui nesse sentido aqui, por mais que a gente não tenha estudado a LEP ainda, mas em algum momento, eu sei que eu falei disso, eu falei que compete a quem? Foi em direito penal mesmo. Quando a gente estudou
abolição crimes, a lei penal que de qualquer modo favorece a gente, compete ao juiz da execução penal, juiz da execução penal, aplicar a lei mais benéfica. Até porque o cara está cumprindo pena ali. Então é esse juiz que vai aplicar essa lei benéfica. Não está errado. O direito do preso de manter correspondência com pessoas externas ao cárcere não pode ser suspenso ou restrito em qualquer hipótese. Pode sim, tem determinadas situações, e teve uma alteração recente na LEP que a gente vai estudar. Quem suspende isso aqui agora é o juiz da execução penal, e não o diretor do presídio. Mas quando a gente for estudar a LEP, a gente vai ver essa questão aqui. Alteração recente no ano passado. C. O regime disciplinar diferenciado somente é aplicável aos presos condenados, nacionais ou estrangeiros. Não. Se aplica aos presos provisórios também. O RDD. Constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, certo? Gabarito letra D. Amigos pode? Hã? Amigos pode? Sim. Tá na LEP. Se o cara não tem parente nenhum, vai ter que comprovar que é amigo mesmo, mas pode. Somente o condenado que cumpre pena em regime fechado poderá remir o trabalho ou estudo parte do tempo de execução da pena. Não, pô. Quando vocês forem trabalhar, vocês vão ver que existe preso no provisório que trabalha também. Trabalha. Pô, esse cara não teria direito de remir quando ele for condenado? Mas, claro que pode. Ele vai utilizar desse tempo que ele trabalhou para remir. Beleza? 43. José e Luana tinham saído juntos para jantar. E, ao final, José se ofereceu para levá-la em casa. No caminho, levou Luana para outra casa, dizendo que ia beber água. Chegando ao local, José teria agredido Luana e tentado violentá-la sexualmente. Para se defender, Luana teria conseguido derrubar José e o esganado. Ao perceber que José havia desmaiado, Luana fugiu e se apresentou na delegacia de polícia, onde deu depoimento no sentido de que não tinha intenção de tirar a vida de José. Neste cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Luana não responderá por qualquer crime em razão e... Perfeito, né, pô? Legítima defesa. Mas olha aqui, o cara desmaiou. Já não oferecia mais risco. Se ela prosseguisse aqui e depois matasse o cara, aí você responderia pelo excesso. Aí, o que era legítima defesa, vira homicídio. Vira homicídio. Nessa que... Dois bens jurídicos estão em perigo e ela sacrifica um para salvaguardar o outro. Duas pessoas estão brigando pelo bote salva-vidas ali. Aqui não, aqui tem uma agressão, pô, injusta de José. Aí ela está repelindo essa agressão injusta. 44. Assinale a alternativa que apresenta o estado de ânimo, que exclui a imputabilidade penal. Olha aqui. Paixão, amor, emoção, exclui a imputabilidade penal? Lembra que eu falei com vocês, quando a gente estudou culpabilidade? Eu estou apaixonado. Aí mato a minha namorada. Exclui? Não, né, pô? Emoção, amor, paixão, não exclui. Embriaguez culposa. Não, pô. A embriaguez que exclui a imputabilidade penal é aquela involuntária. Involuntária. Proveniente de caso fortuito ou força maior. Involuntária. Se eu bebo, meu amigo, fico embriagado, ainda que culposamente, eu não sei beber, aí bebi demais, só que de forma culposa. Eu não sabia que a vodka que é forte, é o uísque. Qual que é mais forte? Uísque? Eu não sabia que o uísque era tão forte assim. Aí bebo e cometo um crime. Vou responder pelo crime. Então sobrou a letra B. Desenvolvimento mental incompleto, com incapacidade de entendimento e de autodeterminação. Letra B de bola. 45.
Leias afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Verdadeiro. Verdadeiro. A lei penal retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Contrário, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então tá falso. Então, olha aqui, VF, né? Já mato a C, D. Vamos lá. Ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Princípio do juiz natural. Tem que ser prévio ao fato. A autoridade tem que ser competente, tem que ser imparcial. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ilícitos. Gabarito, letra E. 46. Com base expressamente no que dispõe o Código de Processo Penal, no que diz respeito ao inquérito policial, analisa a questão em marca alternativa correta. Eu já vou na correta já, tá? Gabarito, letra B. Ó. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nessa hipótese, prisão, aqui, ó, a partir do dia em que se executar a ordem. Não é do dia que o juiz determina a prisão, é do dia que ele efetivamente é preso, pô. Ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Então, preso 10 dias, solto 30 dias. Gabarito, letra B. Agora, esse prazo aqui é do Código Penal. Por quê? Na lei de drogas que a gente vai estudar, o prazo de conclusão do inquérito é diferente. Na lei de drogas, o prazo de conclusão do inquérito é de 30 dias se o indiciado estiver preso e 90 se ele estiver solto. Tá bom? Letra B. 47, letra B. 48. Lei de abuso de autoridade. A gente vai estudar também. Assinar a alternativa correta. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público que seja servidor. Está falando que tem que ser servidor. Que seja servidor da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF, dos municípios, territórios. Não necessariamente servidor. É qualquer agente público. Pode ser praticar abuso de autoridade. Tem servidor público, empregado público, pessoas de cargo eletivo. São efeitos da condenação a inabilitação para o cargo, mandato ou função pública pelo período de 2 a 8 anos. Tá falso também. Tá? Lembra, não é efeito automático da condenação também, né? Não é efeito automático, o juiz tem que decidir. C, gabarito, letra C. Ó. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sanção penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Aqui retira a licitude da conduta. Ilicitude. O ato passa a ser lícito. Se é lícito, não há crime. E também não há responsabilização. 49. Acerca do inquérito policial, é correto afirmar que o ofendido não poderá requerer diligências no inquérito. Sim, ele poderá requerer. A autoridade policial mandará... A autoridade policial, pô? Não, pô. Não. Depois de arquivado o inquérito, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas, mesmo se de outras provas tiver notícias. Pelo contrário, né? Ela pode proceder a pesquisas se tiver notícias de nova prova, uma outra prova. Mesmo que o inquérito foi arquivado, a autoridade pode continuar investigando se tiver notícias de novas provas. O inquérito pode ser iniciado mesmo sem representação do ofendido, nos casos de ação penal pública condicionada à representação. Pô, se é condicionada à representação, só pode ser iniciado com a representação.
Letra E. Concluído o inquérito, o Ministério Público só poderá devolvê-lo à autoridade policial em caso de novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. E para finalizar, sobre as características do inquérito policial. Ele é indispensável? Não. Se o Ministério Público, por exemplo, tiver outros elementos, ele pode entrar com a denúncia, entrar com a ação. A mesma coisa o ofendido. Ele pode entrar com a queixa-crime. Não precisa do inquérito, se tiver outros elementos. Oficiosidade, ofício, beleza. Disponibilidade. O delegado ele não pode abrir mão do inquérito. Ele não pode arquivar o inquérito. Beleza? Uma coisa é ele ser dispensável. Outra coisa é ele ser disponível. É diferente. Discricionariedade, oficialidade, publicidade. Publicidade. Ele é sigiloso. Dispensabilidade. Perfeito. Indiscricionariedade. Não, discricionariedade. O delegado de polícia ele tem discricionariedade para decidir como que a ordem, por exemplo, da produção lá de prova, ele tem discricionariedade para seguir o inquérito policial. Autoritariedade, inquisitivo, indisponibilidade. Gabarito, letra E. Gabarito, letra E.